Olá pessoal, estamos começando então a nossa sexta aula, falando aí sobre comércio internacional, ok? Finalizamos a última aula então falando das NCMs, nomenclatura comum do Mercosul, ok? E paralelo a essa nomenclatura existem as TECs também, que são as tarifas externas comuns, ok? Dentro dessa nomenclatura, ela também serve para estabelecer quais são as tarifas ali entre os países daquele bloco que serão utilizadas, ok? Por estes, né? E se isso será extensivo a outros países ou não, de acordo com aquilo que foi estabelecido dentro da Organização Mundial do Comércio, ok? Se lá no acordo foi submetido apenas a alguns países, de acordo com os pertencentes, né, as regras dos países pertencentes ao bloco, ou se aquilo será estendido a outros países também. Por exemplo, né, a gente poderia utilizar a tarifa externa comum para importações da Inglaterra, né? Se o Brasil fizesse importações da Inglaterra, o exportador inglês ele utilizaria uma nomenclatura da União Europeia, ou seja, aqueles últimos dois dígitos eles não teriam muita função para quem está fora do Mercosul, mas eles não vão retirar aquilo da nomenclatura deles. A nomenclatura utilizada lá, o exportador inglês, ele vai colocar na classificação fiscal esses últimos dois itens, né, esses últimos dois dígitos, que é referente à nomenclatura comum da União Europeia, perfeito? E não do Mercosul. E a tarifa externa comum, ela não poderá ser utilizada se ela for aqui do Mercosul. Terá que ser uma apropriada ou para comércio entre os blocos, que poderá haver uma tarifa externa comum para aqueles itens, né, entre os blocos, ou a comum estendida a todos os países, não é? Se o Brasil fizer uma exportação para o Canadá, o importador canadense, lá quem estiver importando, ele vai utilizar a nomenclatura da NAFTA, não é? Ele vai, na documentação dele, solicitar que o Brasil utilize aquela nomenclatura para fazer lá a exportação. E a mesma coisa vale para a tarifa comum, se ela for estendida ao bloco ou não, se ela será a tarifa externa comum adotada para todos os países, o que tiver estabelecido em acordos dentro da União, da Organização Mundial do Comércio, ok? Importações aqui, né, se o Brasil importar do Uruguai, vai utilizar a nomenclatura comum do Mercosul, ok? Tranquilo, do mesmo jeito se o Brasil fosse exportar para a Argentina, também vai utilizar, porque Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai e alguns outros países aos poucos estão fazendo parte aí do Mercosul de forma mais ativa, perfeito? O Mercosul está se estendendo aos poucos, mas a gente vai falar bastante sobre o Mercosul mais adiante, tá bem? Por isso eu não vou entrar em mais detalhes nesse momento aqui, terá seu momento apropriado. Muito bom. Dito isso, né, esse sistema harmonizado, ele tem algumas regras gerais complementares, não é? Falamos aí que são essas nomenclaturas estendidas, né, comum entre blocos, não é? E as regras gerais lá que são, não é? As seções, os capítulos, subcapítulos, item, subitem, enfim. Todas essas posições são respeitadas, assim como a nomenclatura comum dos blocos, assim como a tarifa externa comum. Tudo isso compõe um grande sistema, não é? Que conversa entre si, um sistema, uma ferramenta, vamos dizer assim, que dá ao comércio internacional essa característica de facilitação na comunicação, na troca de documentos, não é? Facilita a vida dos prestadores de serviço, facilita a questão de conferências, né, de documentos, de classificação de material, de descrição, de notas explicativas e tudo mais que o valha. E além disso, as regras gerais complementares, né, são regras de interpretação do sistema harmonizado, né?
todo esse sistema que a gente falou até aqui, do SH, né, Sistema Harmonizado, e se aplicarão conforme, né, mutatis mutandis, aí, ou seja, de acordo com a característica do acordo, do negócio, dos países envolvidos, ok? Então ela se mudará na medida que for adotado, né, ou o comércio está sendo ali executado entre países, ou entre blocos, ou o que é estendido a todos, ou o que é comum apenas a um bloco, enfim. Essas regras elas são complementares a todo esse sistema harmonizado. Não é? Isso determina dentro de cada posição, subposição, qual é o item aplicável, né? Dentro do item, o subitem que corresponde àquela regra, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais, itens e subitens, ou seja, né, do mesmo nível. Aquilo que a gente está falando que é comum apenas, aí, como no caso da NCM, aí, que é comum apenas ao Mercosul, aquilo que vale dentro daquele nível, item e subitem, para apenas aqueles países envolvidos e não mais aos outros países, não é? Fixando inclusive a tarifa externa comum entre os blocos para aqueles produtos, para aqueles itens, para aquela posição e subposição, tá bem? São regras que se complementam a tudo aquilo que a gente falou até aqui sobre classificação fiscal de mercadorias. E para finalizar, somente deixar claro a questão das embalagens. Nós falamos lá atrás sobre as embalagens que estão junto com o produto, que a classificação é feita como se fosse uma coisa só. Não é? Por exemplo, o estojo de um clarinete, não é? de um instrumento musical que é apropriado somente para aquele instrumento e acompanhará o instrumento durante praticamente a sua vida útil toda. Faz parte quase que do conjunto, né, do equipamento. Aqui nós estamos tratando das outras embalagens, aquelas que são de retorno, aquelas embalagens que não estão escritas lá, que não foram mencionadas na regra B, ou seja, aquelas embalagens tipo pallets, aramados, enfim, outros mais, né, contenedores, galões, enfim, que eu mando a mercadoria, mas ela vai retornar, a embalagem vai retornar para mim. Então essa embalagem ela terá uma classificação fiscal própria dela, não é? Até para poder fazer esse regime aduaneiro especial, né, de admissão temporária, quando ela está entrando no meu país e eu vou devolvê-la, ou de exportação temporária, quando eu estou enviando a outro país que me devolverá essa embalagem, ok? Então, essa embalagem terá a sua própria classificação fiscal para esse regime especial aduaneiro, perfeito? Caso contrário, seguirão o regime de classificação de mercadorias, ou seja, se aquela embalagem não faz parte, não é utilizada com aquele produto durante a vida útil do produto, mas ela também não vai retornar, então ela tem que ter uma classificação fiscal especial, só dela, né, que tem que existir, ou já existe, ou já está determinada nas regras gerais aí no sistema harmonizado, perfeito? Então, só para finalizar o assunto sobre classificação de mercadorias. Fundamental aqui entender muito bem essa regra, né, de classificar a mercadoria, passando pela regra 1 até a regra 6, né, valendo todas elas aí, o que é fundamental para determinar, levando-se em conta sempre as notas explicativas, tá bem? E aqui encerramos o assunto sobre classificação fiscal de mercadorias. E vamos entrar num assunto igualmente importante, que é a questão da valoração aduaneira, perfeito? Como definimos, então, o valor aduaneiro? Quais são, né, o que diz o acordo sobre a implementação do artigo 7º aí do GATT, né, de 94, que passou a ser obrigatório, vamos dizer assim, os acordos sobre valor aduaneiro, que antes era facultativo apenas, no GATT 47, critérios gerais a princípio, né, critérios gerais e princípios básicos desse acordo, não é? Quais são as regras gerais que todos devem seguir, os princípios, né, de
comércio internacional com lealdade, com ética, que todos devem seguir, e quais são, finalmente, os métodos de valoração. Então, para exportação e importação, não é? Para fazer a liberação, o pagamento de impostos, as tarifas, incidentes, tudo isso também, né, no momento de se fazer a liberação da carga, né, no momento de fazer o desembaraço aduaneiro, tanto para exportação como para importação, não só a classificação fiscal, como as tarifas, né, externas comuns, como a taxa, né, seja ela ad valorem, seja ela mista, tem que estar de acordo, como o valor aduaneiro também tem que seguir um padrão, ok? E esse padrão é o que nós veremos a partir de agora. Primeiro vamos falar aí do conceito, né, do valor aduaneiro. O conceito é o próprio valor da mercadoria para fins de incidência de direitos aduaneiros sobre as mercadorias importadas. O valor ad valorem é o quanto vale o produto, ok? É o valor de compra e venda, o valor de troca, o valor comum, né? O valor de mercado daquele material, né? Da composição dele, né? O preço estabelecido entre compra e venda no mercado internacional, tá bem? É o valor real, vamos dizer assim, do produto. Quais são as funções desse valor, né? Na política econômica, a eficiência da função tarifária. Se você tem um valor, utiliza um valor de mercado, a eficiência, né, da função tarifária, ela é acentuada, não é? Seja lá para controle ou seja para arrecadação, ok? E como aqui promover a arrecadação em seus montantes corretos. Seja essa arrecadação uma política do país, não é? Para reter ali impostos, né? Porque necessita deles, ou apenas realmente para controles, né, de comércio internacional, importação e exportação. Então, o conceito do valor é o conceito do valor real do produto, é o conceito do valor de compra e venda, tá bem? E no acordo lá, o que as partes contratantes fixaram entre si, não é? O que seria o que deveria ser adotados por todos, né? Reconhecer a validade de todos os princípios gerais, em primeiro lugar, não é? Esse acordo, olha, vão seguir certas normas e todos deveriam reconhecer a validade desses princípios e essa validade ter, não é, fundamento para todos que participaram aí da confecção dos acordos, né? Desde a constituição da OMC até o próprio GATT, ok? E se comprometeram a aplicá-los, não é? Logo que possível, ou seja, na medida do possível, todos que fossem entrando aí no mercado internacional com todos os conceitos de classificação, de tarifação que nós falamos aí antes, também iam já se encaixando em todos os princípios e regras, né? Aplicados aí a questão de valoração aduaneira também, na medida do possível, ou a cada negócio internacional, a cada comércio realizado. Examinarão e solicitarão a aplicação da legislação relativa à valoração aduaneira, ou seja, implantar leis, implantar procedimentos, né, dentro do seu desembaraço para importação e exportação, né, cada Receita Federal em cada um dos países, estabelecer lá os procedimentos, as normas, a aplicação, né, transformar aquilo em leis, né, os poderes legislativos de cada país, adotar a valoração aduaneira dentro do comércio internacional, transformando aquilo em regras e procedimentos a serem válidos para todos, não é? De acordo com o que nós vimos lá, da Constituição da própria Organização Mundial do Comércio, onde você tem a inspeção, né, dos procedimentos voltados à exportação e importação realizado por todos os países, de forma a unificar e todos adotarem as práticas mais bem executadas por cada um dos países pertencentes à Organização do Comércio, né, Mundial do Comércio,
facilitando o comércio internacional, não é? Fazendo com que ele tenha um fluxo muito mais limpo, muito mais tranquilo. E poderão também solicitar os demais estados, aos demais participantes da OMC, relatórios sobre qualquer tipo de medidas, né, que tenham tomado no seu âmbito interno ali, para fiscalização, para exame de documentos, né, esse tipo de coisa, para que todos conheçam previamente quais são as medidas que cada um toma, né, que cada país toma em relação ao comércio internacional, seja de tarifa, seja de classificação fiscal, seja de tarifa entre blocos, não é? Seja de valoração aduaneira, o que foi implantado ou não, de procedimentos de desembaraço, enfim, tudo que é exigido, né? Barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, tudo que faz parte do comércio internacional, salvaguardas, né? Medidas anti-dumping, como funcionam, anti-dumping, salvaguardas e outras mais que possam ocorrer, conforme já falamos bastante aí, ok? E aqui agora estamos nos atendo à questão da valoração aduaneira. E isso faz parte, né, dos princípios aí, levar em conta tudo aquilo que nós já falamos para os demais procedimentos, também vale para a questão da valoração aduaneira, a questão da lealdade, ok? E aqui nesse princípio, o valor para fins alfandegários das mercadorias importadas, ou seja, aquele valor real que nós falamos, né, ele tem que ser igual, ele tem que ser aplicado, né, o direito, né, de uma mercadoria ou de uma mercadoria similar. É o valor da transação, compra e venda, para que não haja nenhum tipo de deslealdade aí, para que os países possam comercializar, não é, sem nenhum tipo de salvaguarda, de antidumping, de medidas compensatórias e outras coisas mais. Então será o valor real da mercadoria importada a qual se aplica o direito de uma mercadoria similar, ok? Uma mercadoria que tenha características, né, similares, né, tanto na sua composição técnica quanto na utilização, enfim. Não terá por base o valor de um produto de origem nacional ou valores arbitrários ou fictícios, ok? Tem que ser o valor daquela mercadoria. Às vezes você quer concorrer com um produto nacional, então você vai fazer uma espécie de dumping, abaixando o seu valor ou elevando o seu valor para ter mais ganhos, enfim, criando, né, valores arbitrários, sem nenhuma composição técnica, vamos dizer assim, de custos, de margem, de impostos, né, de valor realmente agregado ao produto, né, ou valores até fictícios, né, criando condições inexistentes ali para trazer o preço do produto para baixo ou para cima. Então o valor ele tem que ser o valor real da mercadoria, o valor de mercado, o valor de transação, perfeito? A variabilidade dos preços em função da quantidade. Isso também é um princípio, não é? Dentro de qualquer negociação. Uma pessoa que compra 10 peças de um item tem um preço. Uma que compra 10.000 provavelmente conseguirá comprar por um preço menor. Óbvio, não é? Dentro de uma lógica, não é porque o cara está comprando 10.000 que alguém vai dar um desconto de 80%, né? Algo que seja assim, totalmente fora de uma comercialização normal. É óbvio que terá um desconto, mas um desconto razoável, um desconto aplicável, ok? Um desconto ético até, não é? Vamos dizer assim. Não inclusão de taxa interna também, para exportação, né? Ou seja, eu não vou de nenhuma forma ali criar algo que, olha, coloca uma taxa aqui para exportação desse produto, porque eu tenho a necessidade de limitar essa exportação e depois a pessoa será reembolsada, não é? Daquela quantidade, elevando o preço ou abaixando o preço principalmente, não é? Fazer dumping, não é? Eu incentivo um produtor interno a exportar com um preço muito inferior e a hora que essa mercadoria chegar no outro país, é óbvio que vai ganhar mercado e eu, governo aqui,
reembolso uma parte, né, aquela parte que aquele exportador teve de prejuízo, por exemplo. Né? Isso também deve ser evitado, né? Não deve ser realizado. A valoração pela equivalência comprovável, ok? É aquilo que acabei de falar, aí acabamos de falar sobre a composição do produto, né? As matérias-primas, a mão de obra, os recursos ali empreendidos no produto, né? O custo do produto, mais margem, mais impostos, ok? Tem que ser comprovável, né? Tem que ser algo coerente, ok? Tudo isso que nós estamos falando aqui são princípios, são valores, né, que todos os países têm que adotar para seus procedimentos, seus processos, né, de desembaraço e levar em consideração esse tipo de atitude formal e ética para que não haja problemas, né, entre países aí na comercialização, nenhum tipo de disputa, né, que possa parar aí num comitê de solução de controvérsias ou coisa que o valha, ok? Então é preferível que já se adote todos uma condição ética, uma condição igual para todos, ok? Os critérios e os métodos de valoração deverão ser constantemente e suficientemente divulgados, todos dentro do país que realizam comércio internacional, todos dentro da OMC, têm que conhecer todos os critérios e os métodos de valoração. Isso tem que ser muito difundido, assim como a classificação fiscal. Todos os critérios de valoração também precisam ser constantemente e suficientemente divulgados para que não haja nenhum tipo de falta de conhecimento ou aplicação errônea, né, de qualquer mal entendido aí entre os países, tá bem? Então, o acordo de valoração aduaneiro, ele começou a existir na rodada de Tóquio, lá em 79, porém ele tinha uma adoção um pouco facultativa, né? Alguns foram se encaixando aos poucos e criando ali, entre poucos países, já determinadas regras, e outros não, né? Outros participavam de forma que colocavam o preço que queriam no mercado, e é óbvio que isso acaba excluindo naturalmente, né, alguns países da comercialização internacional. Já na rodada de Uruguai, com o acordo de 94, assim como foi revisto o GATT, não é? Dentro do GATT, no artigo 7º, né, que se encontra lá de valoração aduaneira, foi criado então um acordo com uma vigência a partir de 95, aí, junto com a OMC, né, que foi criada em 94, a adoção obrigatória dos critérios de valoração aduaneira também assegura que o ônus da prova recaia sobre o importador. Então, se você contestar um preço, você tem que provar. Você, importador, você tem que provar que aquele país está praticando dumping ou não, fazendo aí um processo, né, natural de reunindo provas, fazendo a valoração aduaneira daquele produto, utilizando os métodos para identificar os métodos que vamos ver aqui adiante, identificar qual é o valor real daquele produto, né? Sempre em busca do valor real, tá bem? Então, o acordo de valoração aduaneira de 94, ele traz aí uma introdução geral, né? Uma síntese da metodológica, né, do próprio acordo, né, do próprio acordo de valoração aduaneira, como ele deve funcionar, enfim. Traz lá um preâmbulo, né, que é um capítulo antes de qualquer artigo, lá contendo os objetivos do AVA, seus princípios, né, são os valores que são valores éticos, né, e profissionais que todos devem seguir, ok? Éticos, morais, enfim. Na parte 1 desse acordo, apresenta lá as normas de determinação do próprio valor agregado. Na parte 2, trata da administração do acordo, né, o Conselho de Valor de Valoração Aduaneira e o Conselho de Tarifas de Valor Aduaneiro. Enfim, esses conselhos fazem parte lá dentro da OMC, não é? Como eles discutirão e transmitirão a todos os parceiros da OMC, a todos aqueles que fazem parte da OMC,
como como devem ser os procedimentos de valoração aduaneira. Na parte 3, né, confere tratamento especial aos países em desenvolvimento, né, a aplicação do próprio AVA e assistência técnica para implementar, né, o acordo, para compreender, para desenvolver seus sistemas internos, se adaptando àquela realidade da valoração aduaneira negociada ali dentro da OMC, ok? E o acordo, então, lá nos seus princípios básicos, né, do acordo, ele diz lá que o primado do valor da transação, conforme nós falamos, o valor real é o que vale, né, o valor que está no mercado, o valor de compra e venda, ok? Vedação ao emprego de valores arbitrários ou fictícios, não é? Portanto, onde não exista mercado, compra e venda, um mercado comum, uma transação comum, há que se estabelecer valores e critérios de valoração coerentes, ok? Coerentes com os valores empregados no produto, as taxas, as comissões, a margem, né, daquele produto, enfim. É tudo muito bem determinado dentro dos acordos de valoração aduaneira. Respeito às práticas comerciais, ok? Mercado em si, né, regendo aí os preços enfim, em função de quantidades, em função de facilitações de serviços, de qualidade de material, tudo isso, não é? A aplicação geral vale para todos, né? Todos têm que seguir os mesmos preceitos, aí, os mesmos conceitos, e não se presta a combater o dumping, ou seja, medidas antidumping é uma coisa, valoração aduaneira é outra coisa, tá bem? Medidas antidumping, aí o que combate o dumping, nós veremos mais adiante. Então, a valoração aduaneira, eu não posso, nos meus procedimentos lá, falar, olha, esse material eu não vou deixar aqui porque isso é dumping. O dumping ele tem que ser tratado de uma outra maneira, tá bem? A valoração aduaneira ela vai servir lá no momento de liberação da carga, né, para fazer o despacho ali, para fazer o despacho da importação ou da exportação, né, ou desembaraço, ele vai apenas ratificar ali se os princípios estão valendo, se os valores estão corretos, ok? Não é uma medida antidumping. Não é esse o conceito da valoração aduaneira, tá bem? Só para seguir como um conceito natural, ok? Ainda falando dos princípios básicos, tem que haver total neutralidade, né? O que é neutro não é forte nem para um nem para outro, né? Trazendo aí igualdade, né? Isonomia, né? Entre todos. Equidade, né? Que é o que trata aqui, logo após a neutralidade, a equidade, igualdade entre todos os participantes aí dos acordos aduaneiros, de valoração aduaneira, ok? Uniformidade e precisão, né? Tem que ser uniforme, valer para todos os produtos, todos os processos e muito preciso todos os cálculos, ok? Fórmulas bastante conhecidas e simples que todos possam acompanhar. Não discriminação de fontes de suprimentos, não é? Desde que sejam fontes éticas, legais. Se alguém tem uma fonte de suprimento muito mais barato e consegue fazer um produto muito mais competitivo, não pode haver uma discriminação. Olha, se você compra matéria-prima de determinado país, então o seu produto é diferente. Se tiver as mesmas funções, as mesmas características do produto, a competitividade ela tem que ser acirrada. É para isso que serve o livre comércio, né? Acirrar a competitividade para que todos ganhem, né? Falamos aí já de desenvolvimento econômico através do comércio internacional. Simplicidade, óbvio, né? Sempre que possível, tudo tem que ser muito simples, porque todos precisam entender, todos precisam concordar, ok? E harmonia, né, com a realidade comercial. Aquilo que falamos, aquilo que é realidade comercial, tendo harmonia para a definição aí de preços, de condições de pagamento, né, de quantidades, tudo isso tem que ser levado em consideração na questão da valoração aduaneira, tá bem?
Quais são os critérios gerais, então, para valorizar, né, para valoração aduaneira? Primeiro, né, determinar o tempo e o espaço. É, é, um negócio que foi feito há 10 anos atrás é óbvio, né? Em uma determinada região, é óbvio que terá uma outra condição agora, nos tempos mais atuais, em outro local, né? Em outra situação, em outro tempo. Então, a valoração aduaneira ela tem que seguir, né? Esse aspecto temporal e espacial, ok? Normalidade comercial, compra e venda, né? O costume, compra, venda, pagamento e recebimento, ok? Influência da quantidade, conforme nós já falamos aqui, quem compra mais, obviamente, consegue um preço melhor. E valoração por equivalência, não é? Produtos similares, produtos que têm uma determinada equivalência, eles vão ali ter uma flutuação em função de características básicas, mas todos deverão seguir ali uma mesma linha, né? Um mesmo conceito, tendo assim uma possibilidade de comparação desses produtos, né? Através de qualquer tipo de equivalência. E como nós vamos usar os métodos, assim como falamos lá da classificação fiscal, né? Daquela regra de seções, posições, subposições, né? Item, subitem, depois nomenclaturas comuns, né? Para blocos econômicos. Aquela regra toda que você, primeiro você é a característica essencial do material, não é? Na regra 1, depois na regra 2, o produto que tem mais ascendência, depois na regra 3, o produto mesmo misturado, ele tem uma determinada função, e assim por diante. Conforme nós falamos lá atrás, para a classificação, no acordo de valoração também temos aqui uma aplicação de ordem sequencial, ok? Podendo haver aqui somente uma inversão da ordem do quarto para o quinto método, né? Se houver solicitação do importador. E nós vamos entender quando aplicarmos aqui o quarto e o quinto método para saber por que pode-se fazer essa inversão, né? Ao invés de ir do quarto, eu primeiro vou para o quinto e depois para o quarto, dependendo da característica da negociação e do produto, tá bem? Mas nós vamos discutir isso aqui. E a correlação do artigo com o próprio método, né? O artigo que tem no produto e o método que eu irei utilizar para valorizá-lo, ok? Muito bom. Esses são os acordos, né? Esses são os assuntos que nós vamos explorar aí na nossa próxima aula. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.